aos meus tripulantes da Refeno. Chegar em Noronha é mágico, conquistar aquela ilha velejando então, mas a realidade, às vezes, é um pouco pesada. Vemos muitas pessoas velejando grandes distâncias. Parece fácil. Veleiros com famílias inteiras indo para o Caribe, pessoas atravessando o Atlântico em solitário, ou mesmo cruzando o cabo mais próximo da sua casa para chegar num estado ou na cidade seguinte. É verdade, muitas pessoas fazem. Mas quantos no seu círculo de amizade já fizeram uma travessia? Não é nada fácil estar no mar fazendo a viagem por você. Suas decisões vão resultar no sucesso ou não da viagem. Muitas vezes é desconfortável. Enjoos são bem difíceis. No primeiro momento, achar que vai morrer, para no momento seguinte ter certeza que não. É desesperador. Ou ondas desencontradas que não te deixam achar uma posição para descansar. Você olha o horizonte em 360 graus e só vê água. E lá no fundo se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Mas quando você vê a ilha de Fernando de Noronha ainda distante, começa a encontrar forças que achava que não tinha. E quando finalmente está abrigado na ancoragem, você renasce. Agora, mais forte do que antes. Olha a sua jornada e percebe como são bravos todos que fizeram aquela travessia e estão ao seu lado na ancoragem. Quando desembarca, percebe que pessoas sucumbiram ao enjoo, ao desconforto e nunca mais subirão num veleiro. Foi duro, é verdade, mas você ainda é capaz de subir num veleiro. E fica orgulhoso de seu feito, e pensa que da próxima vez pode tentar enfrentar com mais bravura, ou talvez se preparar melhor. É assim que vi todos meus tripulantes, bravos e heróicos. Alguns nunca haviam subido em um veleiro, mas encontraram com a realidade e renasceram como velejadores experientes. Velejadores oceânicos. A festa da Refeno estava muito legal. Bandas excelentes, jantares e festas, palestras muito enriquecedoras, que te fazem crescer como velejador e ficar melhor preparado. Todo esse clima antes da largada vale mais que a regata, em alguns aspectos. Conhecer velejadores de várias regiões, com uma gama de experiências incríveis, e todos acabamos aprendendo muito, além de muitos amigos novos. Mas esse ano, eu já estava no meio da minha travessia para Noronha, e não pude dar muita atenção a essa parte tão legal da regata. Foram muitos dias sem dormir, medindo a febre da Catarina até a internação. Depois, as idas e vindas do hospital. E quando não estava no hospital, fisicamente, a cabeça não saía de lá. Tinha muito para fazer no barco, acertar novamente os acabamentos do leme, o que faz o Zenit perder muita velocidade. E pela enésima vez haviam se soltado. Revisar toda a mastreação, o que significa horas pendurado na cadeirinha. Instalar e regular a vela nova, feita especialmente para a Refeno. O Zenit é um barcão, muito diferente dos outros. Muito forte e muito leve. Sempre fico instigado a ver qual é o potencial dele. E a Refeno sempre é uma possibilidade de fazer isso. Queria bater o recorde dele de 30 horas do ano passado. Por isso fiz uma vela que talvez me fizesse ganhar umas 4 horas. Gustavo ficou sobrecarregado. Além de todas essas funções do barco, ele precisava também fazer as minhas. Toda a parte da organização e arrumação interna, a comunicação com a tripulação que vinha a bordo, definir e fazer cardápio da ida, da estadia e da volta. Se já estava pesado para ele fazer tudo o que ele precisava fazer no barco, somar as duas funções foi muito difícil. Pensar em largar para a Refeno já querendo voltar era inimaginável. Ainda mais essa, a 30ª, organizada com muito carinho, cuidado e surpresas pelo pessoal do Cabanga. Muitos amigos vindo, eram 60 barcos, até os chumas estavam.
Sabe quando você sonha com uma coisa, faz todo o planejamento da sua vida em torno desse acontecimento, e aí bem pertinho de realizar, a coisa passa pelos seus dedos? Pois foi assim que nos sentimos. Não era só eu e a Catarina que não íamos mais para essa Refeno. Era nós 3 que não iríamos juntos. Não participaríamos juntos da conquista da ilha, não mergulharíamos naquelas águas lindas. Como também não iríamos para Cabedelo, Galinhos, Caribe. Agora, na verdade, a única certeza era de ir curar a Cacá. Ficar no trapiche sempre foi a coisa mais difícil para mim, desde a época do snipe. Mas o Zenit precisava ir. E ele e o capitão representarem a gente. Assim, fomos Catarina e eu transferidas para São Paulo. Gustavo tinha que se centrar e focar no barco. Tinha muito para fazer ainda, até todos os tripulantes chegarem, e faltava poucos dias para a largada. E eu confesso que fiquei um pouquinho preocupada com o Zenit sendo tripulado só por homens. Já que tinha que largar, ia tentar fazer bem feito. E demos um largadão. Foi um adiós muchachos na largada. Tinha muito pouco vento e com a vela nova, o Zenit deu um pulo na frente. Largamos junto com a classe turismo, onde se pode usar o motor, e teve um catamarã que ligou o motor e ficou ao nosso barla um pouquinho à frente, bem onde concentrava todo o vento sujo dele em mim. Nessa hora o demônio se apossou do meu corpo e eu não parava de gritar com ele. O problema não era me tirar toda a velocidade. O problema é que com o vento sujo dele, eu talvez não conseguisse fazer a boia norte, sem dar um bordo. Única boia obrigatória da Refeno, onde te livra de umas pedras que fica a bom bordo, para colocar direto rumo em Noronha. O cara não sabia o que fazer, e a tripulação do Zenit, animada com a largada, parecia piratas indo saquear um outro barco. Todo mundo gritando. Competição é isso. A galera fica animada. Nesse ponto, enrolamos a vela nova e abrimos a genoa, para poder fazer uma orça apertada até a boia norte, e lá arribar rumo Noronha, e abrir a vela nova novamente. Minha tática era ir um pouco mais arribado do que o rumo direto para Noronha. Com isso, teria um pouco mais de velocidade na primeira parte da regata, porque o vento estava um pouco mais arribado pela previsão quando nos aproximássemos de Noronha. Quando colocamos o Zenit nos trilhos, começamos a ter as primeiras baixas no barco, devido ao enjoo e ao desconforto. O pessoal não conseguia mais ficar se segurando a bala, e ia escorregando até ficar escorado a sotavento, e isso prejudica muito o rendimento do barco. Assim, estava velejando muito mais adernado do que gostaria. Eu estava muito cansado pela maratona hospitalar com a Catarina e precisei descansar um pouco mais do que de costume. E nessas horas, o pessoal um pouco ansioso a bordo mudou o rumo sem eu saber para mais orçado, com proa direto para Noronha. O vento deu uma apertada, nada demais, mas o suficiente para adernar mais o barco, por causa do novo rumo. Me acordaram, perguntando se deveriam risar. Quando olhei, alguns muito mal a bordo e alguns um pouco preocupados demais com o aumento do vento, normal. Decidi colocar no segundo riso e assim o barco ficaria mais confortável e mais seguro para todos. Foi cair a velocidade do barco que a Paloma já mandou mensagem pelo InReach. O que quebrou? Me fala! Ela sempre acha que esconde os problemas dela. Mas pensa, a pessoa aqui não conseguia tirar o olho do InReach, acompanhava cada atualização, não só na torcida, mas preocupada que é uma perna difícil, com uma tripulação nova, eu que não estava a bordo. Eles estavam
de 10 a 11 nós e de repente foram para 7, 8 nós. Alguma coisa tinha acontecido, certeza. Ainda mais que tinha informação de 2 barcos que tinham quebrado. Um quebrou a estaia de proa, o outro quebrou o mastro. O Jaú, candidato à fita azul, vinha voando e a jaqueira veio abaixo. A tripula mais casca-grossa ficou no barco e rumou para Natal. E o resto foi resgatado pelo aventureiro do Hans e o Algo Mais, outro catamarã. O primeiro a chegar para ajudar foi o Hans. Impressionante, ele está sempre salvando alguém. Parece o Tony lá de Pelotas. Minha tripulação lutava para sobreviver, até que lá pela 1 da manhã, avistamos Fernando de Noronha. E foi um tal de ressuscitar a bordo. Estávamos nos encaminhando para a linha de chegada, na frente da Praia da Conceição, e o Zenit precisava orçar tudo o que dava e mais um pouco. Toda a rajada um pouco mais forte eu espetava no vento para poder ganhar barla, e a tripulação ajudou muito. Mesmo a vista estando a barla, todo mundo sentou a sota e deu a maior força. E o Zenit conseguiu cruzar a linha de chegada graças à tripulação. Boa, pessoal! Chegamos em segundo lugar e deu para levar um troféuzinho para casa. Com essa tripulação mais calejada e mais preparada no mar, das próximas vezes é recorde com certeza. É uma delícia chegar na ancoragem depois de uma travessia dessas. Mesmo todos muito cansados, ficamos conversando sobre a regata. Nessa hora, todos já esqueceram o sofrimento e se você perguntar como foi a travessia, a resposta sempre é: foi muito legal. Logo depois disso, assuntos filosóficos entram na pauta. E é uma experiência maravilhosa essa conversa toda no cockpit do Zenit, olhando a vista de Noronha. Dessa vez, o mar de Noronha não estava para brincadeira. Estava bem grande na ancoragem, mas estava tranquilo para dormir. Os períodos das ondas eram grandes e com isso as ondas espaçadas. Não chacoalhava muito na ancoragem, mas para desembarcar havia ondas de mais de 10 pés. Não é uma tarefa fácil chegar na praia com ondas desse tamanho. É possível, mas se tiver um problema com o botinho, não vai ser nada legal sair do mar nadando e provavelmente perderia o botinho para as pedras. Então, decidi não desembarcar ninguém naquela hora. Como havia visto na previsão, esse swell ia baixar rápido e logo poderiam desembarcar todos. É uma delícia ficar no cockpit do Zenit, mas era tempo de desembarcar e aproveitar a ilha. Por mais preocupado que estivesse com a Cacá, haviam muitas coisas legais para fazer em Noronha, e muitas coisas que a organização do Cabanga preparou. E não fazia sentido ficar no barco e não mostrar para vocês Fernando de Noronha. Baladinha no final do dia no Forte Nossa Senhora dos Remédios. Forte anterior a 1600. Construído pelos holandeses, foi ocupado por franceses e depois portugueses, para depois ser utilizado na Segunda Guerra novamente. Muita história em um pedaço tão pequeno de terra. Esse ano as músicas foram excelentes, com bandas de qualidade. A organização da Refeno esse ano está de parabéns. Esse clima de Noronha, olhando à vista, dá uma tranquilidade no coração. Me considero uma ovelha desgarrada que voltou para o rebanho quando entrei para o mundo da navegação à vela. Hoje,
Minha vida faz sentido, estou onde quero estar, mesmo com minha mulher e filha longe, me inquietando. A serenidade de saber que estou no lugar onde sempre deveria ter estado dá uma sensação de conforto que fica difícil de escrever. Passei 35 anos da minha vida inquieto, procurando alguma coisa, até entrar em um veleiro com a Paloma. Foi ela que iniciou tudo isso, quando me colocou em um veleiro com o Fábio e a Cecília do Plâncton. Desembarquei com uma certeza que jamais tivera até esse momento. Olhando à vista, vejo que estou de proa para o rumo que queremos, rumo ao Caribe, Barbados. Estou a 1.300 milhas náuticas, provavelmente olhando direto para Barbados. Esse é o rumo. Lá depois do horizonte está o nosso próximo porto sonho. Invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não quero mais a paz. Fomos surfar. Eu, Eudócio e o meu xará Gustavo. Uma coisa legal é que fazer uma travessia dessas, todas as pessoas que ficaram no mesmo barco desenvolvem um sentimento de irmandade. E quando encontramos o pessoal da tripulação do Zenit que desembarcou, para curtir com a namorada, com a esposa, ou porque teriam que voltar de avião, era uma felicidade. Cacimba do Padre estava muito legal. Depois que baixou bem o swell, deu para se divertir. Fora que emprestei minha prancha para os velejadores que estavam na praia e não haviam levado. E foi muito divertido. Todo mundo dividindo uma prancha. Me lembrou quando eu estava aprendendo, com 8 anos. Faz um tempinho. Nesse momento, estou em São Paulo com a Paloma e Catarina. Ela já foi operada e está se recuperando muito bem. Em dezembro, vamos saber como foi o resultado no ultrassom. Agradeço a todos que perguntaram sobre a Cacá e principalmente a nossos apoiadores. Se puder, nos ajude a manter o canal. É muito importante para nós. Só ir lá no Apoia-se e se inscrever. Agradeço muito.